Tem a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Coimbra. Na sua pessoa, cumprimento todos e todas as pessoas, os senhores deputados presentes, os funcionários da Câmara, do Convento, os senhores jornalistas, sobretudo os senhores munícipes que hoje nos dão a satisfação de os vermos aqui. É sempre com alegria que nós vemos a participação das pessoas nestas reuniões e é por isso que nós, ao contrário do passado e por uma questão de transparência, transmitimos as reuniões da Câmara integralmente para que todos possam assistir àquilo que cada um diz. Nunca houve tanta transparência na Câmara Municipal de Coimbra. Eu vou fazer a minha intervenção, que estava prevista, e depois vou naturalmente comentar a moção que aqui foi apresentada e as intervenções dos senhores deputados que aqui foram feitas. Como hoje foi um dia muito rico de intervenções, só que tenho 6 páginas, Sr. Presidente da Mesa. Muito obrigado. Foi distribuída aos senhores deputados municipais o resumo do trabalho do atual Executivo desde a última Assembleia Municipal que se realizou há 2 meses. Pois bem, este resumo das nossas atividades ocupa 43 páginas de informação, traduzindo a dimensão do trabalho realizado e que me dispenso de ler, pelo que farei apenas algumas referências. O que é mais evidente deste relatório é que continuamos a cumprir progressivamente o nosso programa e a transformar Coimbra numa cidade Cooltech. A cidade e o Conselho têm um novo ritmo. Parafraseando um órgão da comunicação social local, num texto muito recente, a habitual lenga-lenga de que Coimbra não recebe novas empresas está a esbater-se. Com a chegada de investimentos empresariais, uma das principais promessas deste Executivo camarário. Fim de citação. Já se torna evidente e os efeitos benéficos já se começam a sentir na ocupação de espaços e na criação de postos de trabalho. Estamos a cumprir e todos os setores de Coimbra vão beneficiar, nomeadamente as pessoas que precisam de emprego, as instituições que precisam de patrocínio e toda a dinâmica económica, social, cultural, comercial e demográfica de Coimbra. Esta é a única estratégia que pode colocar Coimbra num caminho de desenvolvimento sustentável e de resolução dos problemas estruturais do nosso concelho. Porque, meus caros amigos, sem produzir não há dinheiro para distribuir. Primeiro produz-se e depois distribui-se. E por isso eu vou dar aqui um salto relativamente aqui às minhas notas para dizer que ouvi aqui uma infindável demagogia. Até compararam Coimbra com Oeiras. Mas quando queremos comparar Coimbra com Oeiras, temos que divulgar mais indicadores. Oeiras é o segundo concelho do país na produção de bens para exportação, dados de 2022. É o segundo concelho do país na produção de bens para exportação. Exporta 9.700 milhões de euros todos os anos. Coimbra é o 61º. Exporta 320 milhões de euros. Vem a proporção, a diferença. Foi aqui que nós recebemos Coimbra. Foi cá para baixo, no fundo da tabela, ultrapassado por muitos concelhos que provavelmente ficarão surpreendidos. Recomendo que vão ver os dados da Pordata, os dados oficiais, para se perceber porque é que Coimbra não consegue resolver todos os seus problemas. Não produz o suficiente para isso. Primeiro temos que trabalhar, suar, produzir e depois vamos distribuir. E é isso que nós estamos a fazer, é essa estratégia de desenvolvimento e de atração de novas empresas para o Concelho que vai permitir criar a riqueza suficiente para nós resolvermos os problemas estruturais de Coimbra. Porque não se resolvem com uma varinha mágica. Porque durante 8 anos tivemos a CDU e o PS a governar Coimbra. Não resolveram os problemas por varinha mágica. Os problemas resolvem-se com estratégia e com dinheiro. Agora temos
O Juntos Somos Coimbra, também com vereador da CDU. Mas estamos a mudar a estratégia de Coimbra para atrair empresas, criar emprego e fixar os nossos jovens. E isso começa a dar resultados e vai dar resultados. Os problemas não se resolvem com demagogia, nem. É espantoso ouvir quem teve tantos anos, nos últimos anos, no governo desta cidade e vem aqui cobrar o que ainda não foi feito. É falta de ética. Dentro da nossa filosofia de transparência, a Câmara Municipal de Coimbra divulgou os relatórios da avaliação fitossanitária, estabilidade biomecânica e risco de ruptura das árvores do Concelho, de um total de 420 árvores em Coimbra, no âmbito da candidatura ao Compete 2020. Divulgamos os relatórios para que todos saibam porque é que temos de cortar e substituir algumas árvores, com a máxima transparência. A Câmara Municipal aprovou, na reunião de 19 de junho, uma proposta de anteprojeto de arquitetura para a refuncionalização da Escola EB1 do Paço para Centro de Alojamento Temporário BNAUT, um investimento que se estima superior a 400 mil euros. A Biblioteca Municipal de Coimbra vai organizar em julho, agosto e setembro diversas atividades de animação dirigidas às crianças do Concelho e promover a leitura junto dos seus utilizadores. A Câmara Municipal de Coimbra deu início à desmaterialização de processos de obras particulares e prossegue a desmaterialização acelerada do urbanismo. É bom não esquecer que nós herdamos Coimbra na idade do papel. Como sabem, os processos de urbanismo tratavam-se em papel. Isso vai acabar. Fica tudo registado. Não podem desaparecer papéis e ser substituídos por outros. Fica tudo digitalmente registado. E as pessoas podem saber exatamente onde está o seu processo, se está a andar, se está a parar, podem saber online exatamente onde está o seu processo. Nunca houve tanta transparência na Câmara Municipal de Coimbra. Isto são factos. A Câmara Municipal e o Instituto de Emprego e Formação Profissional estão a organizar a primeira feira de emprego e mostra formativa que vai decorrer amanhã, dia 30 de junho, no Convento de São Francisco. Este evento é de entrada livre e está inserido nas comemorações dos 50 anos do IFP em Coimbra, instituição que daqui saúdo. A Feira do Livro de Coimbra volta a dar centralidade à palavra oral e escrita na Praça do Comércio e homenageia o centenário do nascimento de Eduardo Lourenço com uma obra de arte urbana da artista ANA. Além do vasto programa cultural, salientar duas rubricas inéditas. O ciclo da cidadania da língua, organizado pela APABRA, com enfoque na multiplicidade do universo da língua portuguesa, e o ciclo emergente, com a curadoria da Associação Apura, e que dá espaço aos novos valores artísticos de Coimbra. A Feira Medieval de Coimbra regressa à zona histórica da cidade em formato renovado e alargado. Vamos até à Idade Média nos próximos dias 21, 22 e 23 de julho. A feira aumenta o seu espaço de implantação na Alta e dura 3 dias, em vez do dia único que levava anteriormente. A Câmara Municipal lançou no dia 9 de junho uma campanha informativa sobre a importância dos prados em meio urbano. Campanha que tem por base um projeto de reconversão de espaços verdes com matriz pedagógica e ecológica, contribuindo para trabalhar uma nova cultura ambiental em Coimbra. Finalmente concretizou-se aquilo que o anterior Executivo não fez. O acordo de transferência de competências de gestão de património imobiliário público, através do qual é transferido para o município de Coimbra o imóvel designado Casa da Criança de Taveiro, Centro de Educação e Proteção à Infância, que, depois das obras necessárias, vai acolher a extensão de saúde de Taveiro e um abrigo de emergência. Não estava resolvido o problema da dominialidade. Fomos nós que o resolvemos. Coimbra recebeu a bandeira e o selo de município amigo da juventude e foi reconhecida como cidade resiliente pela Organização das Nações Unidas. Além do enorme sucesso dos concertos dos Coldplay, foram também um êxito
de organização, projetaram Coimbra a nível nacional e internacional e fizeram disparar a faturação na hotelaria e na restauração de Coimbra. Durante quase uma semana, Coimbra foi uma verdadeira capital do país, o que é muito relevante para a atratividade do concelho, nomeadamente para a atratividade empresarial. Foi-nos enviado ontem o estudo de impacto económico tangível no concelho de Coimbra, realizado pela Coimbra Business School, a quem agradecemos o trabalho desenvolvido. Atendendo ao montante de despesa média direta evidenciado pelos inquiridos e pela análise dos dados da CIBS e da UNICR, é a conclusão do estudo, podemos extrapolar uma despesa total realizada no concelho de 36 milhões de euros. 36 milhões de euros. E a análise do intangível está por fazer. A análise do intangível está por fazer, porque aquilo que Coimbra passou na comunicação social e com um impacto internacional tem um valor inestimável. Há empresas que o fazem, há instituições que o fazem e nós esperamos que o façam. Porque o impacto na comunicação... Tivemos uma rádio nacional a emitir de Coimbra durante uma semana. Coimbra foi a cidade mais falada do país e não fossem as tropelias da TAP e a comissão de inquérito à TAP, praticamente nessa semana só se tinha falado de Coimbra. Como refere o estudo da Coimbra Business School, /ISCAC, os eventos assumem assim um papel relevante nas estratégias turísticas locais, regionais e nacionais, promovendo o desenvolvimento do destino. É isso que nós estamos a fazer, a desenvolver Coimbra. Apoiámos ainda a atividade permanente de associações juvenis com 70 mil euros. A cerimónia de partida do Rally de Portugal levou milhares de pessoas à Alta de Coimbra com fotos extraordinárias e assim irá continuar a ser. Foi aprovado na reunião de 8 de maio o Manual de Boas Práticas e Notas Interpretativas destinado a uniformizar procedimentos e conceitos na área de gestão urbanística. É um progresso extraordinário para aqueles que nos acusam de falta de transparência. É extraordinário. Como sabem, acontecia na Câmara, cada técnico decidir de sua maneira. Vamos lá saber por que razões, não vamos fazer especulações. Agora, isso não acontece, porque houve reuniões internas na Câmara, no Departamento de Urbanismo, consensualizou-se uma interpretação do PDM, porque obviamente nem tudo está escrito de forma literal e precisa de interpretação. Levámos esse manual de interpretação à reunião da Câmara, apesar das críticas do Partido Socialista, que se absteve, e aprovámos o manual de interpretação do PDM na Câmara Municipal de Coimbra. Assim, toda a gente sabe, dos municípios aos promotores, o que pensa a Câmara de Coimbra e o que faz a Câmara de Coimbra. É público, é publicado e todos os técnicos da Câmara fazem igual. Nunca aconteceu na Câmara de Coimbra, caros amigos. As obras de reabilitação em 75 habitações do bairro da Rosa foram consignadas por mais de 2 milhões de euros. A Câmara adjudicou a empreitada de reabilitação do bairro da Fonte Castanheiro por cerca de 5 milhões de euros. Câmara e Ordem dos Psicólogos vão avaliar riscos psicossociais dos trabalhadores municipais, demonstrando a nossa preocupação e atenção aos nossos trabalhadores. Abrimos o balcão de inclusão no mercado de atendimento ao público da Câmara Municipal de Coimbra, situado no Mercado Municipal Dom Pedro V, que também ganhou mais vida com 15 novas concessões após esta pública realizada. A terceira do nosso mandato. A terceira. Não estamos ainda há 2 anos na Câmara. Durante os 8 anos anteriores, sabem quantas astas públicas foram feitas para o mercado? 0. 0. Daqueles que se vêm queixar depois que o mercado não estava devidamente ocupado. A Câmara transfere 2,5 milhões de euros para a limpeza de vias e espaço público nas freguesias, etc, etc, etc. Não vou ler as 43 páginas. Mas convido-vos a todos para as festas da cidade que vão iniciar em breve, organizadas pelo nosso Gabinete dos Grandes Eventos. Queria aqui fazer uma referência ao facto de estarmos
numa extraordinária união de freguesias, a União de Freguesias Santa Clara e Castelo Viegas. É sempre com satisfação que vimos aqui fazer as reuniões da Assembleia Municipal, por determinação muito judiciosa e inteligente do Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, e, de facto, a União de Freguesias Santa Clara e Castelo Viegas recebe todas as reuniões da Assembleia Municipal. Mas tem muitas mais coisas. E eu queria aqui saudar esta União de Freguesias. Tem a Igreja da Rainha Santa e a Rainha Santa, e as outras freguesias não têm a Rainha Santa. Tem um enorme investimento nos 3 trechos da calçada Santa Isabel. Tem a mais bela paisagem de Coimbra. Tem a Quinta das Lágrimas. Tem a história de Pedro Inês. Tem o único hotel de 5 estrelas de Coimbra. Esperamos que em breve possamos ter mais. Tem o Convento de São Francisco e o maior investimento em cultura de Coimbra, com espetáculos e eventos corporativos quase permanentes, com um enorme impacto positivo na economia local. Tem um enorme estacionamento público coberto gratuito, o único nestas condições. Tem o Chopalinho, o Exploratório e o Verde Parque. Tem a Praça da Canção, um enorme espaço de eleição para organizar dos maiores eventos de Coimbra. Tem os pavilhões dos desportos náuticos. Tem a Feira Sem Regras, cuja localização foi alterada para o espaço junto à Praça da Canção, a pedido da União de Freguesias e da Associação de Amigos da Margem Esquerda, e em breve, porque já nos foi pedido e irá naturalmente ser concedido, a União de Freguesias passará a ter a organização desta Feira Sem Regras. Tem o Mosteiro de Santa Clara a Velha, com enormes investimentos públicos. Tem o Mosteiro de Santa Clara a Nova e o núcleo central da Bienal de Arte Contemporânea. Tem a Lapa dos Esteios, a Quinta das Canas, com a unidade de comando da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro da GNR. Teve a primeira super especial de Coimbra do Rally de Portugal. Esperemos que no futuro haja condições financeiras para haver mais. Tem o Portugal dos Pequenitos. Tem o complexo do Estádio Universitário. Ganhou Santa Clara a freguesia de Castelo Viegas. Tem o único pitch and putt de Coimbra. Tem 2 aquedutos. Tem a Feira da Doçaria Conventual e Contemporânea. Tem a Capela Senhora da Boa Esperança e a Capela do Bordado, com obras financiadas pela Câmara. Tem o projeto de Carrilho da Graça para o muro do Convento de São Francisco. Vai ter o Festival Luna Fest, que também tem o apoio da Câmara. Tem o J-Nation. Tem o Mirador do Vale do Inferno. Tem a Aru de Santa Clara. Tem o projeto do Street Corner. Até já está previsto o prolongamento do Metrobus à margem esquerda, etc, etc, etc. Tanta coisa que tem esta magnífica União de Freguesias. Mas tem também um Presidente da Câmara que trata todas as freguesias com equidade, sem discriminações negativas, que apoia com coerência a realização da mega feira popular, que paga a eletricidade que sempre pagou e que cumpre os seus compromissos. Quero aqui elogiar este magnífico e emblemático mega evento que é a Feira Popular, só possível graças ao enorme e extraordinário trabalho de organização desenvolvido pela União de Freguesias Santa Clara e Castelo Viegas e o seu presidente. Aplaudir o novo figurino da feira, que conta com a colaboração da Câmara Municipal de Coimbra, e manifestar a certeza que um evento que recebe 300 mil visitantes certamente não dará prejuízo, pois há muitas formas da União de Freguesias, as suas associações e os seus fregueses, bem como todos os residentes no concelho e na região, beneficiarem com esta extraordinária Feira Popular. Um salto para voltar a dizer que continuamos a não conseguir receber do Governo as despesas devidas com a descentralização da educação. Um processo dantescamente burocratizado, onerando o orçamento camarário e criando desnecessárias dificuldades de tesouraria, que têm reflexos. Quem nos antecedeu não defendeu devidamente nem os interesses de Coimbra, nem os da educação. O que está a passar é kafkiano. E a Câmara está a ter custos administrativos elevadíssimos que não estão cobertos pelo financiamento da descentralização e que interferem com
com outros procedimentos camarários, porque a carga burocrática administrativa que caiu sobre as câmaras municipais é impressionante. Obriga-nos a contratar mais pessoas e obriga a atrasar outros procedimentos. Isto, obviamente, tem que ser resolvido, o problema da descentralização. Uma nota que já citei para recordar o que é democracia. A filósofa Giula Cissa, em entrevista à Visão, disse que não é por acaso que em grego coragem se diz Andreia. Andreia significa solidão. O processo de democratização não cai do céu. Podemos pensar que a democracia é sentarmos-nos e fazermos deliberações coletivas, colaborarmos uns com os outros e sermos mais ou menos razoáveis todos juntos. Também é isso, democracia. Mas não. Democracia é liderança. Quem são os grandes soldados, os homens corajosos e viris? Isto era uma mulher que falou depois também da questão de género. Isto é uma parte da entrevista, não seja mal interpretada a filósofa, que é uma defensora das mulheres, e a entrevista era muito sobre isso, que querem ocupar as diferentes posições num governo. Democracia é um processo de seleção. E o povo seleciona aqueles que devem governar em cada momento e transitoriamente, e nos ciclos eleitorais avalia a sua governação e os seus resultados e tem sempre a oportunidade de despedir, e muito bem, quem se porta mal e quem não cumpre aquilo que prometeu cumprir. Isso é que é democracia. É um processo de seleção, é um processo de liderança, é um processo de trabalho, é um processo de coragem, é um processo de decisão. Às vezes há pequenas minorias que querem impor a sua vontade. Isso não é democracia. Quanto à moção que aqui foi apresentada sobre a alta velocidade e o seu atravessamento por Coimbra, quero saudar os munícipes aqui presentes e comentar o seguinte. Este projeto é um projeto do Governo. Os trajetos andam a ser estudados há muitos anos, e eu diria há demasiados anos. Podemos recordar, enfim, até porque é paralelo, o processo da Via Rápida Bencanta-Taveiro, que hoje todos utilizamos. Quantos não foram expropriados para se construir a Via Rápida Bencanta-Taveiro? A minha família também já sofreu expropriações. Cortaram-nos uma magnífica quinta ao meio para fazer uma via rápida e nem podemos construir nem de um lado nem do outro. Portanto, nós sabemos o que é isso. Mas sem esse processo, que deve ser tão transparente e tão pouco intrusivo quanto possível, o país parava. Porque há sempre alguém que é prejudicado em algum trajeto. Sempre. Mas Coimbra não pode parar. Coimbra não pode ficar sem alta velocidade. Senão perdemos o comboio do desenvolvimento. E deixamos de conseguir afirmar Coimbra na cidade de Coimbra, no país e no mundo. Meus amigos, sem alta velocidade, Coimbra ficará progressivamente uma aldeia histórica. A alta velocidade tem de passar na Estação Central de Coimbra. Tem de passar na Estação Central de Coimbra, onde importa garantir, e vai ser garantida, a articulação de todos os meios de transporte. É na futura Estação Central de Coimbra que concentramos todos os modos de deslocação. O metrobus, as bicicletas, o modo pedonal, a central de caminhonagem, os automóveis particulares, os táxis, os TVDEs. É lá que tudo vai concentrar-se, tal como acontece hoje na Estação do Oriente, em Lisboa. A localização da Estação Central de Coimbra é compatível com a criação de um corredor pedonal
um passeio ribeirinho, onde é possível ligar o centro da cidade à estação em menos de 15 minutos a pé, por um percurso essencialmente verde. É a oportunidade para desenvolver toda a zona norte da cidade através de um plano devidamente elaborado e pensado. É a única solução, oportunidade, para garantir o aumento da capacidade da linha do Norte. A linha do Norte está saturada, não suporta mais comboios. Para dar resposta a serviços urbanos que se pretendem melhorar e que se vão melhorar, alargar e intensificar, como seja a ligação Pombal, Sor e Figueira da Foz. Todos os projetos envolvem externalidades negativas e, neste caso, obviamente que lamentamos a eventual demolição, por este trajeto, a inevitável demolição de cerca de 30 habitações, mas, seja qual for o trajeto, vai haver demolições. É inevitável. Claro, é humano nós querermos sempre que as demolições sejam no quintal do vizinho. É humano. Mas nem sempre isso é possível porque o quintal é nosso e não é o do vizinho. E os benefícios deste projeto são extraordinários. Para todos, como é a Via Rápida Bencanta-Taveiro, que muitas expropriações e demolições obrigou. E agora todos a utilizamos. E já quase que nem temos memória, enfim, os mais velhos têm sempre memória de como era antes. Na verdade, o que nos dizem é que não há corredores alternativos, uma vez que o território está extremamente condicionado. Qualquer outra alternativa é ainda mais nefasta, já que este corredor já tem 2 vias. E o que vai ser é duplicado. Fazer a estação, uma alternativa era tirar a estação de alta velocidade de Coimbra, pô-la na periferia. Mas isso era matar Coimbra. E mais uma vez, estou como o Sr. Presidente da Junta. Eu não sou especialista em ferrovias, portanto, estou aqui com a mesma tranquilidade do Sr. Presidente da Junta. De qualquer forma, o projeto está em discussão pública, pelo que todas as contribuições são bem-vindas pela IP e pelo Governo e devem ser enviadas. Naturalmente faremos chegar as vossas preocupações, que são as nossas, à IP. A IP virá a Coimbra fazer uma apresentação pública, a data ainda não está marcada, mas virá a Coimbra, dentro do período de discussão pública, fazer a apresentação do projeto. Foi aqui dito, é fácil desviar a linha das casas. Meus amigos, uma linha ferroviária, particularmente de velocidade elevada, não pode ter as curvas de uma linha rodoviária. Portanto, não é fácil. Eu não sei se é possível ou impossível. Eu não sei. Mas não é fácil fazer curvas numa linha de comboio. Enfim, ali já não é alta velocidade, mas ainda é de velocidade elevada. Como bem sabemos, as curvaturas de uma linha de comboio não são as mesmas de uma linha rodoviária. Eu acho que, se for possível evitar, se evitará. E por isso a contribuição deve ser feita. Mas eu também não consigo imaginar que alguém da IP, que é uma empresa pública do Estado, nossa, é uma empresa pública, liderada por pessoas como nós, por portugueses, tenha prazer de, estão ali umas casas, vou lá acertar a linha nas casas. Eu não consigo acreditar nisso. Não digo que não seja possível evitar, não sei. Mas também não posso achar que seja por maldade que estão a acertar nas casas dessa pequena povoação. Eu acho que não há maldade. Aliás, nas conversas que tivemos com a IP, sempre houve a preocupação de causar o mínimo de estragos possíveis, até porque os estragos vão, obviamente, obrigar a indemnizações. Importa, naturalmente, garantir que os processos de expropriação sejam justos, sejam eles quais forem, seja no meu quintal, seja no quintal do vizinho. Tem que ser justos
E as pessoas devem lutar por isso, têm que ser devidamente ressarcidas e têm que poder, se for o caso disso, porque isso vai acontecer com alguns, inevitavelmente, sejam eles quais foram, sejam vós, sejam outros, possam reconstruir com dignidade a sua vida no outro lado, carregar as suas memórias, mas isso é o que nós fazemos tantas vezes, infelizmente, nem sempre por nossa vontade. O gabinete de acompanhamento deste processo na Câmara está constituído, é liderado pela senhora vereadora Ana Bastos. Nós próprios estamos a preparar a nossa participação pública com as nossas sugestões e a Junta e todos os cidadãos podem e devem fazer exatamente o mesmo. Façam as vossas participações durante o período de discussão pública, porque ele existe para isso mesmo, para ouvir as pessoas e para ouvir eventuais alternativas. Também não vou dizer que os engenheiros da IP são deuses que nunca falham. Portanto, todas as sugestões são, obviamente, necessárias, bem-vindas e podem contribuir para um melhor projeto final. Queria saudar a Cooperativa do Mondego, que continua aqui presente de forma resiliente, com quem já tivemos tantas conversas, sempre amigáveis. Recordar que nos sugeriram a Quinta da Malavada, mas, como sabem, por razões de trajeto de metrobus e condicionantes de PDM, não serve para o efeito, e nós até vos pedimos que descobrissem terrenos que a Câmara pudesse eventualmente adquirir, apesar da obra da época de vacas magras, e ceder à cooperativa. Nós queremos trabalhar em conjunto com a cooperativa porque queremos reduzir os custos de construção. Portanto, para nós, a cooperativa do Mondego é um objetivo estratégico de trabalho em cooperação para benefício das pessoas e do consumidor final que tem direito à habitação de qualidade pelo menor custo. Se descobrirem algum terreno que seja execuível, estamos sempre abertos a todas as sugestões. Falou-se aqui no programador do Convento São Francisco. Falou-se numa avença generosa. Meus amigos, generosa era a avença que nós encontramos no Convento de São Francisco, com todo o respeito, que era uma avença de 7.000 euros por mês. A avença que nós encontramos no Convento de São Francisco era uma avença de 7.000 euros por mês. Esta avença, e a pessoa não estava em exclusividade. Esta avença é de 1.500 euros por mês para o programador do Convento de São Francisco. Nós procuramos internalizar a programação do Convento de São Francisco e temos pessoas de qualidade na Câmara. Procuramos várias vias de internalizar a programação do convento para evitar esta despesa como a avença de um programador de convento, e já aqui foram referidas as várias tentativas para que assim fosse. E fizemos outras, e obviamente não são do domínio público, nem tem que ser. Mas na impossibilidade de conseguirmos internalizar o processo de programação, contratamos por uma baixa quantia um programador em regime de avença. Somos aqui criticados por isso, está muito tranquilo a crítica, nós sabemos lidar bem com a crítica e a crítica é sempre saudável e democrática. Mas o curioso é que se criticou a forma, mas não se criticou o conteúdo. Ou seja, ninguém pôs em causa a qualidade da pessoa escolhida. E a nossa preocupação é a qualidade, qualidade a baixo custo. Ninguém pôs em causa a qualidade da pessoa escolhida. Aliás, a pessoa escolhida que nós conhecemos recentemente e que verificamos que todas as pessoas ligadas à cultura de Coimbra conhecem, porque é uma pessoa da cultura. E, portanto, ninguém pôs em causa a qualidade da escolha. E essa é a nossa preocupação. Se nos viessem dizer, a pessoa que vocês escolheram é péssima, eu ficaria preocupado, porque isso significaria que poderia ter feito uma má escolha. Mas não. Folgo registar que apenas se criticou a forma, mas não se criticou o conteúdo. E a nossa preocupação é com o conteúdo e a qualidade das pessoas.
Há muitas preocupações com a Casa da Escrita. Excelente, é bom que haja preocupações com a Casa da Escrita, nós também as temos. Mas quando a Casa da Escrita estava letárgica, ninguém reclamou da letargia da Casa da Escrita. Quase nada acontecia na Casa da Escrita. Quando a Casa da Escrita tinha um curador a ganhar 1.500 euros por mês, ninguém reclamou. Ninguém reclamou de um curador da Casa da Escrita a ganhar 1.500 euros por mês. E agora dizem-nos que é uma avença generosa um curador a ganhar o mesmo montante no Convento de São Francisco, que não tem nada a ver a dimensão da programação, a exigência da programação, a transversalidade da programação. Agora é que vem reclamar. É curioso. Mas pronto, é política no seu pior, mas não deixa de ser política e tudo isto faz parte da democracia. A Casa da Escrita não vai ser entregue a nenhuma instituição. Pois inventam, supõem, constroem sempre no pior sentido, para terem algum argumento para qualquer coisa, para inventarem argumentos para qualquer coisa. A Casa da Escrita não vai ser entregue a nenhuma instituição. Mas também é verdade, e devemos dizê-lo, que ainda nenhuma associação nos apresentou, preto no branco, no papel, um programa para fazer programação na Casa da Escrita. Nós estamos abertos a toda a colaboração de todas as associações. Estamos abertos a tudo. E agora que vamos dinamizar a Casa da Escrita com um ciclo de impacto mediático significativo além fronteiras, com o ciclo da cidadania da língua, colocar Coimbra no centro da discussão do presente e do futuro da língua portuguesa e da intervenção cidadã, através da língua e da cultura. Aqui del Rei começa toda a gente a reclamar. É por isso que esta cidade, nos últimos anos, não ia a lado nenhum. É que se não acontecesse nada, estava tudo tranquilo, embora as pessoas dissessem não acontece nada em Coimbra, apesar de acontecerem sempre coisas em Coimbra. Quando alguém quer fazer alguma coisa, aparecem 10% de pessoas muito ruidosas que são contra. São contra. Aparecem 10% de pessoas ruidosas que acham que era muito melhor de outra maneira, mas que também não fizeram. E há 80% de pessoas que não se manifestam e que acabam por ser prejudicadas por uma cidade que estava em declínio. Meus queridos amigos, nos anos 80, Braga era a 14ª cidade do país, hoje é a 7ª. Coimbra, que já foi a capital, já foi a 3ª cidade do país, nos anos 80 era a 11ª, hoje é a 16ª em demografia. É preciso mudar Coimbra. Acho que estamos todos de acordo. É preciso mudar Coimbra. E quem nos precedeu não a mudou. Mas reclamam também, agora destas circunstâncias, mas ninguém reclama de ter sido entregue à Escola da Noite o Teatro da Cerca. Ninguém reclama de ter sido entregue à Oficina Municipal de Teatro ao Teatrão. Ninguém reclama do Salão Brasil estar entregue ao Jazz ao Centro. Ninguém reclama do Pavilhão de Portugal estar entregue à OCC. Ninguém reclama da Casa de Cinema que foi adquirida por nós estar entregue. Está a ser trabalhado a quem lá estava, à Casa de Cinema, aos Caminhos de Cinema Português, ao Centro de Estudos Cinematográficos, à Fila Capa. Estão lá a trabalhar. E estamos a resolver os problemas da Casa de Cinema, porque estávamos em risco de estas instituições perderem o espaço para continuarem a trabalhar o cinema em Coimbra. Ninguém se lembra que o Aeródromo Bissaia Barreto está entregue ao Aeroclube, que o Centro Hípico está entregue à instituição que se chama Centro Hípico de Coimbra, e também é da Câmara, ou da Companhia Bonifrato estar numa instalação da Câmara. Isso ninguém reclama. Só reclamam de alguma coisa quando lhes interessa, mas até na demagogia não são coerentes. Porque se queriam reclamar, reclamavam de todas. E vinham-nos aqui perguntar porque é que a Bonifrato está na Casa da Cultura. Mas isso não nos perguntam. Ainda bem que não nos perguntam.
porque a Bonifrates, enfim, ia dizer que está lá muito bem, não está lá muito bem, que as instalações não são as melhores. Mas só nos perguntam de algumas. Não sejamos coerentes, sejam coerentes, ao menos até na demagogia tentem ser coerentes. Estas circunstâncias mostram bem a sina de Coimbra. Perguntou-se pelos parques infantis, e muito bem. Se nós tivéssemos herdado parques infantis em condições, não havia problemas agora com os parques infantis, mas não herdámos parques infantis em condições. E os processos de contratação pública são demorados. Se nós pudéssemos entregar rapidamente a uma empresa privada, era rápido. Mas não podemos. E quando há que salvaguardar a segurança das crianças, naturalmente há que encerrar os espaços. Os processos estão a decorrer, os concursos estão a decorrer, nomeadamente para os equipamentos dos vários jardins de infância que herdámos em condições degradantes. A verdade é que depois nos exigem, enfim, também é próprio em democracia exigir-se tudo. Exigem-nos em pouco tempo tudo aquilo que não foi feito nos anos anteriores. Recordar também, apesar de haver aqui um ou outro senhor deputado municipal distraído, que as listas da habitação social são divulgadas publicamente de 2 em 2 meses. São públicas. São públicas, são divulgadas no portal da Câmara, no pátio da Câmara, no edifício da Divisão de Habitação Social, são públicas. Agora não nos responsabilizem também por termos alguns deputados municipais um bocadinho distraídos. Legítimo, porque também não podem estar a par de tudo. Também não podem estar a par de tudo. Aliás, já o dissemos na reunião da Câmara, simplesmente as listas agora não vão à Câmara para serem alegadamente aprovadas. Era um conjunto de códigos que ninguém sabia o que queriam dizer, que iam à reunião de Câmara. E de códigos, porque obviamente é preciso salvaguardar os dados das pessoas. Portanto, irem um conjunto, uma lista de códigos, a reunião de Câmara não ia lá fazer nada. Portanto, eu deleguei na senhora vereadora que tem o pluro da habitação social, ela homologa as listas e publica-as como é de lei. Não há aqui falta de transparência nenhuma. As atas dos SMTUC estão em dia. Por vezes, a trabalhadora que faz as atas atrasa-se. Mas não é por indicação do Conselho de Administração. Não façam aqui demagogia contra os trabalhadores do SMTUC e contra os SMTUC. As atas estão em dia. Quando a trabalhadora da Câmara que a faz, da Câmara não, do SMTUC que a faz, se atrasa, elas atrasam-se. Não é por indicação do Conselho de Administração. E não há também da parte da trabalhadora que faz as atas da Câmara, certamente não vão exigir do SMTUC, da reunião do SEAD do SMTUC, não vão exigir que seja a Presidente do Conselho de Administração a fazer as atas. Há uma trabalhadora que tem essa incumbência, quando ela se atrasa, as atas atrasam-se. Não venham para aqui fazer mais demagogia, porque elas agora até estão em dia. Felizmente não temos nada a esconder. É que parece que se esquecem aqui, alguns senhores deputados municipais, que o anterior Presidente da Câmara proibia os vereadores de entrar nas instalações da Câmara. E mais, acusava-nos e ameaçava-nos de intrusão ilegal se um vereador da Câmara andasse nos corredores da Câmara a falar com os funcionários da Câmara. Isso é que era falta de transparência e agora vem-nos aqui querer dar lições de transparência. É inacreditável, mas é por isso que Coimbra está assim, é por causa de pessoas assim. Fizeram-se aqui feitas acusações à direção do urbanismo e ao urbanismo da Câmara. Já aqui falei que aprovámos o manual de interpretações. Quase todos os procedimentos estão digitalizados. Em breve faremos uma coisa que era impossível no passado recente. É que todos os processos de urbanismo poderão ser entregues em formato digital e tratados até ao último espaço em formato digital. Não há nada mais transparente do que isso. E isso acelera os procedimentos. Portanto, se há atrasos, tragam aqui não acusações demagógicas e generalistas, mas casos concretos. Ainda no outro dia uma munícipe nos acusou por escrito de que um processo estava há 5 anos na Câmara. E acontece. Fizemos uma auditoria interna que já mandámos à munícipe. O processo teve mais tempo do lado dela do que do nosso. Porque nós
até fazemos auditorias internas aos processos de urbanismo, porque nós queremos melhorar continuamente a qualidade. Nós queremos perceber onde podemos estar a falhar, porque nós sabemos que não somos perfeitos. E queremos melhorar continuamente e queremos perceber onde podemos melhorar continuamente. E para isso auditamos os processos e fazemos avaliação interna. Não esqueçamos, para vós que estáis aí, que quando o Partido Socialista entrou na Câmara, acabou com o processo de certificação externa de qualidade da Câmara Municipal de Coimbra. Acabou com o processo de certificação externa de qualidade. Porquê? Porque não queria transparência nem queria qualidade. E, portanto, não tem nenhuma idoneidade moral para agora nos vir acusar de problemas no urbanismo, que sim, que também existem, que são menores, porque os processos estão muito mais acelerados e que também se resolvem com a necessidade de contratação de mais técnicos, e os concursos estão a decorrer para isso mesmo. Porque nós queremos acelerar os procedimentos. Agora, alguém tem alguma razão de queixa de algum processo de urbanismo? Peça uma reunião ao Presidente da Câmara, que eu recebo-os todos. Tragam as indicações do processo e nós vamos analisar se alguma coisa está a falhar da nossa parte. Uma das coisas que esta município nos dizia é que pedem as coisas aos pinguinhos. Azar dos Távoras, não era verdade. Era o técnico que representava essa município, que entregava os documentos aos pinguinhos e depois contava outra história à município. Portanto, tragam-nos os casos concretos, não nos façam acusações genéricas que qualquer pessoa pode vir para aqui fazer. Nunca, não vou dizer nunca, no passado antigo, mas no passado recente, nunca os processos, nós estamos a resolver processos de 20 anos, que estavam há 20 anos na Câmara. Nós resolvemos o processo de dominialidade de terrenos de 2 associações de moradoras, que estavam há 17 anos na Câmara por resolver. Que é para perceberem o significado destas acusações demagógicas e políticas, claro. Não têm mais nada para dizer mal, acusam a fórmula, não vão ao conteúdo porque não conseguem, enfim. Já insistimos com a Sra. Ministra da Presidência, novamente, relativamente à carreira dos agentes únicos, porque infelizmente o Governo não nos responde. Portanto, já insistimos, novamente, para ver se a Sra. Ministra nos recebe para conversarmos sobre a carreira dos agentes únicos. Já foi o segundo ofício que foi para a Sra. Ministra. Espero que a Sra. Ministra do Governo Socialista queira resolver os problemas dos trabalhadores. Foi interessante ouvir aqui falar de António Arnaud, uma pessoa que eu muito admiro e com quem falei várias vezes. Não tantas como gostaria, infelizmente, porque era uma personalidade absolutamente única. E como foi falado aqui António Arnaud e o Rio de Sombras, recordar que está no Rio de Sombras, e ele referia-se ao Partido Socialista, que deixou o governo e nunca mais aceitou nenhum cargo nomeado pelo Partido Socialista, porque disse ele, está lá escrito, quando percebeu que lá no poder, lá nos corredores do poder, onde o sol se transformava em sombra, nunca mais aceitou um cargo no governo com o Partido Socialista. António Arnaud, Rio de Sombras, toda a gente devia ler esse livro. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Municipal.